Graças e paz, amados, bem-vindos ao nosso devocional sobre os Salmos. Hoje o Salmo 133, aleluia, declaro sobre a sua casa a bênção do Senhor, uma unção fresca, a vida, a paz, e o Senhor te dê a bênção sem medida, o favor imerecido, conquistado por Jesus naquela cruz e na sua ressurreição, que Ele te amplie as suas fronteiras, que a sua mão de graça, de poder esteja com você, com a sua casa, com seus filhos, com a sua descendência. Essa mão de favor te conduzirá, te protegerá, te livrará da aflição e da dor. Porque Ele é bom, Ele escolheu você, Deus escolheu abençoar você. Você é mais que abençoado em Cristo Jesus. Sobre todas as coisas está sobre a sua vida a bênção do Senhor, o selo do Espírito que garante que você é propriedade de Deus, você pertence a Deus, você é guardado por Ele, você é o valor de Deus, você é feitura dEle em Cristo Jesus, você é o bom poema de Deus, a obra-prima de Deus. Nada na terra tem mais valor do que você para Deus, porque você é como Ele é, você foi feito à imagem e semelhança dEle. Deus te amou tanto que Ele veio habitar em você por toda a eternidade, será um conosco. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Bom dia, professor Dilnei, aleluia, glórias a Deus. Eu estive em Caxias, aí não te vi, rapaz. Amém. Adão Mendes, Dorzila, amém. Edson Melo, Rafael Rocha, bom dia, Marla, bom dia, Luciano Berti, aleluia. Nassara, olá, Nassara, tudo bem? Amém. Ana, Alex, Grazi, Dutra, Guilherme, bom dia para vocês, amém. À medida que vão entrando, e eu guardo aí os primeiros segundos para cumprimentá-los, aleluia. Ricardo Zamboni, bom dia, 74, não é idade não, né, Ricardo? Aleluia. Amém. Romário, Amália, aí em Aracaju, próximo final de semana, ou é o outro? Então, preciso olhar a agenda aí. Amém. Ana Paula, Patrícia, Gabriela, Eliane Monteiro, tudo bem? Amém. Bom dia, Lucimar, aleluia. Que bênção, aleluia. Olá, Cabelon, Daniel, tudo bem? Bênção. Ainda não, Ricardo. Amém, tá certo. Casimiro, Felipe Pereira, bom dia. Quinha, bom dia, Vânia. Amém. Que bênção. Hoje, o Salmo 133, aleluia. Há pouco eu preguei sobre esse salmo e a mensagem tinha o tema de alinhamento da unção, amém? É um salmo fascinante, um salmo conhecido nas canções sobre a unidade, a comunhão entre os irmãos. Você sabe, a comunhão, a unidade é a coisa mais simples para alguém que nasceu de novo. Porque nós temos um só Deus, um só Pai, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, diz a Bíblia. Nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é simbolizado pelo pão. Amém? Na ceia. O pão é o corpo de Cristo. Nós somos do mesmo pão, da mesma farinha. Amém? Nós somos de fato unidos em Cristo Jesus. Eu sei que muitas vezes não compreendemos a profundidade disso. A nossa alma se torna um bloqueio para as realidades do Espírito, mas à medida que nos submetemos à revelação do Espírito Santo, descobrimos as profundezas daquilo que Jesus fez por nós. Nós somos membros conectados uns aos outros, somos os ramos da videira em ilustração que Jesus fez. Nós temos de fato a mente de Cristo, nós juntos temos a mente de Cristo e sobre nós repousa, amém, a mesma pessoa, o Espírito Santo de Deus. Ele nos conecta, nos une e isso nos dá o vínculo de toda a paz. Bem, que o Senhor abra os nossos olhos. A unidade, apesar de ser tão simples no seu entendimento, é a coisa mais combatida pelo diabo, porque ele sabe que quando ele cria confusão entre nós, então ele prevalece. A única maneira do diabo derrotar uma família, uma casa, é se ela estiver dividida. Uma casa do Senhor, amém? Jesus disse que um reino dividido não pode sobreviver. Se Satanás expulsa Satanás, foi o argumento de Jesus quando os fariseus o acusaram de ter expulsado um demônio por Beelzebul, o principal dos demônios.
Jesus disse, ora, se Satanás expulsa Satanás, o seu reino está dividido. E se está dividido, não sobreviverá. Amém? Para o mal, para o bem, a unidade é a essência, o fundamento, o chão que caminhamos para edificar uma grande obra. Sabemos também que quando Deus viu a unidade, lá em Gênesis 11, o povo estava construindo uma torre, a Torre de Babel. Babel significa confusão. Havia um homem que foi o fundador, Nimrod, e eles tinham a expectativa de atingir o céu. Era uma mensagem esotérica de que eles queriam ficar reunidos, fortes, fortalecidos, um governo único, quando a ordem de Deus era espalhar e encher a terra. Eles estavam em plena rebeldia com o propósito declarado de Deus e quiseram se fortificar na unidade. Mas a unidade é tão poderosa, criada pelo próprio Deus, que Deus desceu. Quando há unidade, os céus se movem. Deus desceu para ver o que eles estavam fazendo. E a maneira de Deus dispersar aquilo que era um projeto contrário à sua vontade foi confundindo as línguas. Isso mostra que toda confusão dispersa, amém? Separa. Se você fala uma coisa e eu outra, ou se temos língua estranha um para com o outro, não temos unidade. Se você fala uma língua e eu outra, não conseguimos caminhar, porque a comunicação se torna chave para o nosso relacionamento e companheirismo. Amém? Mas veja que a unidade, então, promove grandes coisas na nossa vida. E precisamos trabalhar ferrenhamente para manter a unidade, impedindo as ardilosas obras do diabo, as astutas ciladas de Satanás, tentando nos separar em crítica, em injustiça, em rancor, em falta de perdão, as coisas da alma, da carne, que querem impedir o fluir do Espírito Santo. Mas quando tomamos a cruz, Jesus na cruz diz, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Ele colocou todas aquelas pessoas na possibilidade da redenção. Jesus liberou o perdão. Assim, quando liberamos perdão sobre aqueles que nos feriram, sobre nós mesmos, nós nos colocamos debaixo da cruz e liberamos a oportunidade de transformação e salvação na vida de quem quer que seja. Amém? Isso é poderoso. A unidade, então, é o vínculo da paz. Paulo fala, no que depender de nós, tenhamos paz com todos, principalmente com os nossos irmãos. Amém? Deus nos conecta em família, Deus nos conecta um ao outro para amadurecimento. Quando Jesus fala para Pedro, Pedro, você me ama mais do que a estes? Pedro responde em sinceridade, mas não na altura do amor, na expectativa de Deus. Ele responde, tu sabes que é um amor filéu, mas a resposta de Jesus é comum para fazê-lo crescer no amor perfeito. Jesus disse, cuida das minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Assim, quando você cuida de alguém, você amadurece. Amém? Ninguém, de fato, é maduro se não cuidar de alguém. Isso significa que você vai ter que aprender a unidade, respeitar as diferenças, somar as diferenças, evitar os conflitos, resolvê-los no sangue de Jesus, no poder do perdão, no poder, muitas vezes, de você se humilhar e ceder para que o irmão tenha oportunidade de crescimento. Tudo isso faz parte da unidade. Nós somos pedras do mesmo edifício. Uma pedra, se opor a outra pedra, então não temos uma casa, não temos, amém? A Bíblia diz que no tabernáculo, as tábuas que compunham o tabernáculo, elas eram de 1,5 e 1,5 de côvado. Então, uma medida incompleta na Bíblia. Não existe medidas na edificação incompletas. E o que Deus estava querendo dizer é que uma tábua, ao ficar do lado da outra, tinha a medida 3, que é uma medida completa. E elas tinham bases, e essas bases, elas tinham 2 furos, e as tábuas tinham como se um pino. Mas numa base, com 2 furos, ficava uma tábua de um lado e a outra tábua, de tal maneira que a base era comum. A base simboliza a redenção, a nossa salvação que nos tornou comum. Amém? Louvado seja Deus. E toda a aresta era passado, um piche, para que
impedisse qualquer tipo de infiltração. Isso aponta para a obra unificadora do Espírito Santo na nossa vida. Então você vê a unidade de ponta a ponta, Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. O Deus indivisível, o Deus eterno, são três pessoas, um único Deus, coiguais em poder, sabedoria, onisciência e todos os atributos da divindade, mas são plenamente um. A unidade reflete os céus de tal maneira que o diabo foi expulso de lá quando ele teve o mínimo pensamento de quebrar a unidade do trono. Ele quis assumir o lugar de Deus e não se sujeitar à posição que Deus havia lhe dado, que por sinal era magnífica. Ele era a excelência da criação dos anjos. Não houve ninguém mais excelente na criação dos anjos, dos seres angelicais, do que Satanás. A Bíblia diz que ele era o sinete, o selo da perfeição. Imagina a perfeição sobre uma criatura. O diabo era essa pessoa lá, Lúcifer, anjo de luz, quando foi achado iniquidade no seu coração e ele foi atirado sobre a terra. Amém? E daí então Deus nos coloca em família para aprendermos a maturidade. Deus nos coloca em relacionamentos para aprender a amar, para sair da teoria, da prateleira dos livros, para a prática de um coração, de um ato, de uma boa ação, para enfrentar as dificuldades da vida. Daí a unidade é poderosa. Quando Deus encontra unidade em algo, em alguém, em alguma organização, principalmente na sua casa, a igreja, ele libera quatro coisas. Quatro coisas são ordenadas ali. É como se estivesse no automático, aguardando o alinhamento dessas circunstâncias. Como um cofre que você abre, sabe? Aqueles cofres mecânicos que você vira tanto para a esquerda, tanto para a direita, e aí você vai passando pelos números e de repente ele vai alinhando as peças por dentro e destrava. Quando você alinha as condições da unidade, libera sobre você, sobre a sua casa, o favor, a bênção de Deus. Na verdade, quatro coisas são ditas aqui. Eu quero relembrar você, porque a palavra se renova a cada momento na nossa história, amém? Por isso, não guarde ressentimentos com ninguém. Ah, pastor, mas eu fui ferido. Vai ser, tem que ser. Ah, mas eu fui decepcionado. Será, tem que ser. Ah, mas eu tinha expectativa no meu líder, olha o que aconteceu. É isso mesmo, tem que ter queda nesse sentido. Por quê? Porque você tem que criar maturidade. Amém? Você tem que ter maturidade. Então, quando Deus permite problemas dessa ordem, Ele quer que você cresça. Ele quer que você amadureça, que saiamos da infância, da idealização de um relacionamento que não existe, né? Porque algumas pessoas pensam que a igreja é um lugar que não pode ter problemas, relacionamentos não podem ter problemas, são idealistas. E eu vou te dizer, essa é uma mensagem maligna da lei, né? Que idealiza o homem. Os fariseus eram assim: nós cumprimos todas as leis, Senhor. Aquele jovem rico que chegou para Jesus dizendo-lhe: bom mestre, o que eu tenho que fazer para receber a vida eterna? E Jesus falou: por que você me chama bom? Bom há um só, que é Deus. Ele se julgava bom e Jesus responde: Deus é bom. E ele diz: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, para entrar no seu reino? Jesus responde: guarda os mandamentos. E ele disse: bem, Senhor, desde a minha infância eu já tenho guardado esses mandamentos. E aí Jesus fala: um só te falta, uma coisa te falta. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses além de Deus, além de mim. E o Senhor então toca nesse Deus que o dominava. O Senhor disse: vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e me segue. E a Bíblia diz que ele se entristeceu muito, porque ele era muito rico. Se ele fosse pobre, talvez não teria essa resposta. Isso mostra que o seu verdadeiro Deus era o dinheiro. Então, o primeiro mandamento, ele já falhou. Por quê? Porque nenhum homem, nenhuma pessoa pôde guardar a lei, exceto o próprio Cristo Jesus. Amém? Por isso que nós confiamos plenamente na justificação pela graça, pela fé. Ou é pela fé, ou não existe como você ser justificado diante de Deus. Mas
Aí o Senhor então nos coloca nessa palavra profética dos Salmos. Vamos a eles, são poucos versos, mas eles são muito profundos. Davi começa, com é a interjeição da admiração. Quando faltam as palavras, você tem o sentimento, você tem o sabor, suas emoções são tocadas, você participou daquele banquete, você comeu a comida, você bebeu aquela bebida e aquilo trouxe sentimentos que você não consegue descrevê-los, talvez por falta de palavras, talvez pela inabilidade com as palavras, não importa, mas Davi disse, bem, esse uau, que coisa, você precisa experimentar isso, não dá para descrever, você precisa ir lá, se você não participar, você precisa ver, você precisa sentir, você precisa comer, você precisa estar presente, não consigo descrever as emoções múltiplas que ocorrem em nós, quando, amém, então ele vem trazendo alegria, amém, de tudo aqui que está escrito, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então ele está falando da unidade, que é um fato, que na verdade é uma verdade, uma realidade no mundo espiritual, mas sobre nós, por causa dessa terra e deste corpo e desta alma em transformação, às vezes é o grande empecilho, é o reino próprio que impede-nos de dar o reino ao rei. E agradável viverem unidos os irmãos. Então, a unidade dos irmãos traz sobre nós alguma igreja, algum local, alguma célula que tiver aleluia, vai ser uma atração, é um imã para que os irmãos estejam lá. Eles não verão a hora de ir para a reunião porque está lá. Há mas se você entra num lugar dividido, numa casa dividida, você sente o cheiro dos problemas. Você tem a percepção, de uma realidade triste, horrível. Há um incômodo. Quando negligenciamos o momento da unidade, não há de alegria. Às vezes há que coisa terrível. Foi difícil, não aguentava ficar lá, difícil conversar, difícil estar presente, porque quebramos um dos princípios mais poderosos. Eu digo princípio, mas na verdade a realidade. Nós negamos uma realidade pela nossa incredulidade, pela nossa ignorância ou até pela nossa preferência. Bem, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Aí diz, no verso 2, é como o óleo precioso sobre a cabeça. Então Davi traz aqui uma comparação na sua maestria, de poeta e certamente ungido pelo Espírito Santo de Deus. Ele começa a descrever amém? É como o óleo precioso sobre a cabeça. Você já experimentou o óleo, a unção, o azeite fresco, a força, a vitalidade, a presença indescritível, a presença que não se toca com as mãos, mas se percebe no coração, que invade a alma, que transfere paz, que transfere alegria, que dá o sentimento de justiça, amor perfeito. Bem, o óleo é a presença, é a unção do Espírito Santo. O óleo precioso que separou que Arão, que separou os seus filhos, que separava os objetos do comum. O óleo sagrado que ao tocar em qualquer coisa tirava do comum e colocava no extraordinário, tirava do ordinário para além, que rompia os limites, que tornava o natural sobrenatural. Como é precioso o óleo sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce a gola de suas vestes. Então, se você pega a imagem de Arão, primeiro sumo sacerdote ordenado por Deus, e Moisés ungiu Arão na cabeça, aquele óleo composto de especiarias, era o óleo consagrado, chamado do óleo sagrado, a unção, o óleo santo descia sobre a cabeça, a barba ia escorrendo, pingando pelo corpo, até a orla das suas vestes. Aleluia. Bem, o alinhamento da unção significa você estar alinhado com a cabeça. Não importa qual é a sua posição no corpo, ok? A Bíblia diz que o óleo escorre
e ele desce até a orla das vestes. Não importa se você é pé, se você é o dedinho com a unha mal feita, escondido, se você é a canela, se você é um órgão que sempre está protegido, não importa o que você é. Se você estiver alinhado com a cabeça, o mesmo óleo, na mesma qualidade, na mesma espécie, vai tocar você. Aleluia. Se é o mesmo óleo, o mesmo ó será gerado na sua vida. Como isso é precioso, como isso é poderoso, amém? Isso significa que nós participamos das unções daqueles que representam liderança e autoridade na nossa vida, desde a família, filhos, né? Desde a sociedade, aqueles que são nossos líderes, desde o mundo, a igreja, os nossos líderes. Nós participamos da unção que bate, que discorre sobre a cabeça. Amém? Muitas pessoas não entendem a unção, a transferência dela, como Deus trabalha para deixar herança para os filhos e se desconectam, se desalinham. E isso você vai ser tentado, certamente vai ser tentado, porque, como eu disse, essa é a primeira flechada do diabo, a primeira investida, a cilada mais comum e ainda, infelizmente, é que todos caem, ou muitos caem, é a desunião, é o desalinhamento. Não, é porque, sabe, eu acho que não, eu acho que é assim, o assado. Você não tem uma justificativa bíblica coerente, doutrinária de ensino. Claro que se houver desvios da cabeça, você tem que sair em nome de Jesus. Em essência, a nossa cabeça é Cristo Jesus. Bem, se o seu líder não está debaixo do encabeçamento de Cristo Jesus, então você tem um problema. Amém? Nós não seguimos pessoas, nós seguimos a ordem divina, a ordenação divina. Deus colocou uma ordem em todo lugar, o universo é ordenado. Amém? Quando Deus começou a tirar o caos da terra, o que ele começou a fazer? Ele começou a pôr ordem, a ordem. Então a ordem gera prazer. Quando você ordena a sua vida, ordena o seu tempo, ordena as coisas da casa, ordena a cozinha, ordena a sala, ordena o guarda-roupa, ordena tudo fica em harmonia. Você desfruta do belo. Se você olha uma floresta e você olha um jardim cuidado, qual a diferença? Ambos têm as mesmas árvores, talvez as mesmas flores, mas uma floresta está cheia de desordem. Você não consegue caminhar, você não consegue vislumbrar prazer. Mas quando você vê um jardim cuidado, ordenado, aquilo invoca o ó. Certo? Quando você às vezes vai na casa e a casa está toda ordenada, tudo arrumadinho no seu lugar, uma harmonia de cores, de objetos, etc. Você fala, uau! Há um fascínio pela perfeição que talvez não dá para se descrever, mas dá para se sentir. É um lugar onde você tem prazer de estar. Amém? Harmonia. Então, a ordem gera prazer. E para Deus, então, poder trazer fecundidade na terra, que foi a criação dos seres inferiores para os seres maiores, da erva até a árvore, antes de gerar frutificação, Deus pôs ordem. Deus pôs ordem. Isso significa então que antes de Deus frutificar, antes dele multiplicar, antes dele expandir, ele precisa ordenar. E aí ele começou a separar. Ele separou as trevas da luz. Aí ele separou as águas de baixo das águas de cima. Aí ele separou a terra da água. Aí ele foi separando. Em outras palavras, ele deu ordem. Então ele criou o primeiro dia, ele criou o segundo até o sétimo dia. Ele poderia ter feito tudo numa única palavra, num único momento de palavras liberadas. Certo? Ele poderia dizer, haja luz, vem agora isso, bum! Tudo no momento. Mas ele criou a ordem. Porque a ordem gera frutos. Lembra de Jesus na multiplicação dos pães? Ele diz para os discípulos, mande as pessoas sentarem em grupos de 50 e de 100. Você imagina o trabalho que os discípulos tiveram de ordenar ali
basicamente 5, 20 mil às vezes, né? Alguns chegam a 20 mil pessoas com crianças, colocar em grupos de 100, vamos contar até 100 agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não, você aí não, vai para lá. 9, 10, bem, não vou gastar meus segundos aqui contando para você, mas foi algo cansativo, centenas de grupos. Não, esse grupo é de 50, mas eu queria ficar perto do meu tio, posso? Vai então, vem alguém para cá, não quero ir, vem outro. Quanto tempo levou? Então, por que Jesus não deu logo pão, se o pão já estava na perspectiva dele, em fé do que iria fazer, sabia que iria multiplicar? Porque o Senhor não falou, tá bom pessoal, pega o pão agora e joga para todo mundo. Afinal, matar a fome é mais importante do que colocar em grupos. Mas Deus não multiplica sem ordem. Deus não multiplica sem ordem. Deus não abençoa sem ordem. Sem ordem, sem unidade não há o que precioso, amém? Deus não unge pessoas nuas, eles têm que estar com as vestes de Arão, entende? Quer dizer, Arão tinha que estar ordenado, a roupa de Arão chamava-se de ornamento, né? Mesmo prefixo da ordem, havia uma ordem até na veste, nas túnicas, no manto que ele colocava, na sobrepeliz, peitoral, etc e tal. Por quê? Porque Deus é um Deus de ordem, Deus não é de confusão. O diabo sabe que Deus não é de confusão, e aí vem aqueles que geram confusão com as suas múltiplas interpretações. Ei, caia em si, amado. Se você quer experimentar o melhor de Deus, coordene, alinhe, ordene. Qual é a ordem divina? Quando você chega num lugar, você pergunta, quem é o líder aqui? Essa é a pessoa que tem ciência do que é a ordem divina. Ele pergunta, quem é o líder nesse lugar? Aquele ali, ó. Ok. Você fala coigual com os outros, mas com aquele, você não fala coigual. Porque ele não representa o seu membro lateral. Ele representa a cabeça. Amém? E olhe bem com quem você anda. Amém? Olhe muito bem quem você anda. Porque você participa do destino deles. Amém? Se a graça favor, haverá sobre você. Amém? Então ande com pessoas que andam bem pertinho de Jesus. Bem pertinho de Jesus. Que o seguem de perto, não de longe. Aleluia, amém? Bem, essa é a ordenação divina, que é o óleo. Então o óleo representa a unção, o qual desce para a barba. A barba representa autoridade, dignidade e honra. Então quando numa empreitada dos homens de Davi, que foram em nome de paz, mas o inimigo, que Davi tentava mostrar o seu favor, eles raparam a metade da barba dos homens. E foi uma vergonha violenta, aqueles homens ficaram reclusos até a Bárbara voltar. Bárbara, não é Bárbara, é Bárbara. Amém, ok, se tiver alguma Bárbara, me perdoa. Amém. Até a barba voltar a crescer. Era uma vergonha, uma desonra isso. Isso significa que o óleo começa a escorrer pela dignidade, amém, da autoridade. Cabelo, barba na Bíblia apontam para a autoridade e submissão. A barba principalmente, amém, bem, desce para a gola das suas vestes. Lembra daquela mulher que tocou na orla da veste de Jesus? Saiu poder, porque o óleo que está na cabeça, Cristo, é o óleo que está lá no sinetezinho, lá embaixo, nas orlas, né, nos sinos, no manto de Jesus Cristo, que vai atingir você. Amém? Bem, vamos seguir, o nosso horário avançou, mas eu vou terminar o Salmo. Diz assim, é como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena, lembra? Ordena, ordem, e no português é feliz a ordem e o comando. Amém? Então, quando há ordem, há liberação. Amém? Ordena. Então você chega nos lugares, está tudo fora de ordem. Então, liderança, cada um faz o que quer. Como ele acha que é. Ele acha que é assim, ele cria como ele quer, ele pula as etapas, ele participa se quer, faz o curso se quer. Tudo é fora de ordem. Não existe bênção num lugar assim. Porque se Deus abençoar a individualidade,
ele vai multiplicar muitos problemas. Deus não pode abençoar a rebeldia, senão ele teria que abençoar Lúcifer e lhe dar uma oportunidade de ser salvo. Bem, orvalho representa o favor. Enquanto você dorme, o orvalho desce sobre a terra. E Hermon é um monte mais alto de Israel, 3.000 e poucos metros de altitude. Sempre há neve lá em Israel, é a parte norte. Então sempre há frescor. Sempre ele derrama o seu vapor de refrigério que desce sobre todo Israel. Ele representa o favor. Enquanto você dorme, Deus produz favor. Desce sobre os montes de Sião, vão até Jerusalém. Sião é casa de Deus. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, 4 coisas são ordenadas quando há um alinhamento. Um alinhamento, eu gosto de dizer assim, né? Os músicos sabem. Falam, alinha isso aí, rapaz. Tá tudo fora de alinhamento. Os caras dão lá, eu falo, faz alinha esse negócio rápido. Fica um incômodo aquele negócio. Aí quando harmoniza, que prazer, que deleite, que amém. Veja, Deus libera o óleo precioso, a unção que te capacita. Deus libera o favor que não merecemos. Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. O que mais você precisa? Se você tiver unção, favor, bênção e vida. Jesus veio te dar vida. Amém? Ele não veio te dar uma religião, ele veio te dar vida, vida é abundante. Então aqui tem tudo o que precisamos para uma vida mais que vencedora. Amém? Em nome de Jesus, que Deus te use, que Deus alinhe a sua vida, que o seu casamento encontre harmonia, companheirismo, amizade, ordem divina, que há uma ordem divina, paz com os filhos, marido, esposa, esposa, marido, igreja, irmãos. Amém? No seu trabalho, no seu negócio, jamais tolere a divisão na sua empresa, o falar mal, as críticas, o fermento que vai levedar tudo, mas coloque tudo debaixo de ordem. Quando você ordena, aleluia, o óleo escorre, o favor te toca, a bênção te alcança e a vida te sustenta. Em nome de Jesus, amém? Abraço carinhoso, amém? Em nome de Jesus, até amanhã, hoje à noite, reunião. Meus irmãos aí queridos, abraço, amém a todos vocês em nome de Jesus.